Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora e estamos na lição de número 5, que fala sobre vingança e amor. Vamos trabalhar Mateus, capítulo 5, versículo 38 até o 48. Neste vídeo, vou tratar por versículo para ajudar tanto o professor da Escola Bíblica Dominical quanto o aluno que está inclinado para aprender um pouco mais até mesmo antes de adentrar a sala de aula. Vamos para o primeiro versículo, capítulo 5, versículo de número 38. Note que a palavra de Deus nos diz o seguinte dentro dessa temática: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. A lei estabeleceu esse padrão como um princípio para limitar a retribuição ao que era justo. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, vamos analisar alguns textos bíblicos, Êxodo, capítulo 20, digo 21, no versículo 24. Olha o que nos diz a palavra de Deus para entender o contexto. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E Levítico 24. Agora vamos para Levítico, é o livro das leis, capítulo 24. No versículo 20, vai registrar o seguinte: quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será feito. E para fechar o texto, Deuteronômio, capítulo 19. Vamos fazer a leitura do versículo de número 21 e tem mais a nos dizer para mostrar como era a determinação para a época do Antigo Testamento e como é que Jesus vai interpretar, e eu diria reinterpretar, a lei. O teu olho não terá piedade dele. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Agora a gente vai reportar ao texto inicial, Mateus capítulo 5, versículo 38. Nós já fizemos a leitura, vamos agora apenas tecer comentário sobre este. Note que é importante a gente ter uma noção do que é dito no Antigo Testamento, porque os judeus conheciam muito bem. De forma que nós entendemos que o objetivo era garantir que a punição em casos civis fosse adequada ao crime. Nunca foi pensado para sancionar atos de retaliação pessoal. Então, mais uma vez, Jesus, que não fez nenhuma alteração no verdadeiro significado da lei, ele está apenas explicando e afirmando o verdadeiro significado da lei. Vamos agora ao versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Observe que tem essa orientação. Não resistais ao homem mau. Assim como no versículo 38. Isso trata apenas de questões, irmãos, de retaliação pessoal, não de delitos criminais ou atos de agressão militar. Não está conjecturando estas duas coisas, os delitos criminais e a agressão militar. Pelo contrário, Jesus está se situando e aplicando esse princípio de não retaliação a afrontas contra a dignidade de alguém. É o que a gente vai ver justamente nesse versículo 39.
ações judiciais para obter bens pessoais, conforme nós temos no versículo 40, que fala sobre obter bens pessoais, porque e ao que quiser pleitear contigo, ou seja, aquele que desejar obter bens pessoais. Aí no versículo 41 ele vai falar sobre a liberdade de alguém. E se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. E menciona no versículo 42 sobre as violações de direitos de propriedades. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ou seja, Jesus está pedindo a renúncia total de todos os direitos pessoais. Parece pouca coisa, mas não é. É muita coisa dita em poucas palavras. Mas é isso mesmo que Jesus está dizendo. Para que você possa entender melhor, nós precisamos ir até o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 19, e entender a essência daquilo que Cristo nos falou. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que que a gente aprende? Quer professor da escola bíblica, quer aluno da mesma, não precisamos nos vingar. O Senhor cuidará disso para nós. Algo que eu aprendi antes mesmo de adentrar o ministério pastoral, e neste ano de 2025 completei 17 anos de consagração, dedicando-me exclusivamente à obra de Deus, à Igreja de Cristo, ao Reino dos Céus. Eu pude aprender lá no início de que quando alguém faz algo contra o pastor, e este está em sã consciência com Deus, certo de que não tem nada de errado no tocante aquele queixume. O pastor não precisa se defender diante da igreja, perante os irmãos, nada disto. Porque quem defende o Senhor, o pastor, é o Senhor. Deus nos defende. Deus toma a nossa causa quando nós estamos realmente fazendo as coisas certas, seguindo a orientação de Deus, debaixo da direção dos altos céus. Nós não precisamos. O Senhor cuida de nós. E nós aprendemos como membros da Igreja de Cristo, bem como cidadãos do Reino dos Céus, que o Senhor cuidará disso para nós. Se deixarmos que Ele cuide disso por nós, isso vai acumular brasas de fogo sobre suas cabeças. Diz aqui, ó. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A pessoa ficará corada de vergonha. Porque, afinal de contas, a pessoa age como seu inimigo, ainda que você não considere como tal. Mas quando você faz algo bom para ele, é como amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. Imagine só essa situação, que vez ou outra acontece com um de nós. A vingança, meus irmãos, é um ciclo sem fim. Alguém vai dizer assim: mate-os com gentileza, sendo que isto dói mais, porque o objetivo não é se vingar, tampouco retribuir algo da mesma proporção. Pelo contrário, é literalmente amar o nosso inimigo, orar pelas pessoas que nos perseguem, é realmente
não ter uma retaliação pessoal, entendendo que Deus cuida de nós. Enfim, Deus cuida de todas as coisas, todos os pormenores. Vamos voltar para Mateus, capítulo 5. Vamos agora nos deter no versículo de número 40. E olhe que vai até o versículo 48. Ainda tem bastante coisa, mas como é segunda-feira, vai dar tempo para você, professor da escola bíblica, quando não aluno, debruçar na sua Bíblia e começar a fazer os seus apontamentos e, quem sabe, aproveitar algum comentário feito neste vídeo. Diz assim: e se alguém quiser pleitear, a ideia é que se alguém quiser processar e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Vamos entender? Seja roubado por agressão pessoal ou por um litígio compulsório, o crente ele deve responder com confiança no que é eterno e não naquilo que é temporal. Aliás, a nossa justiça vem dos altos céus. Deus é justo. Deus, ele vai retribuir a cada um. Agora, não somos nós que vamos ter que fazer algum tipo de retaliação ou vingança. Ao contrário, se o crente for processado para que o acusador possa tirar-lhe o manto, ele também deve deixar que ele fique com a sua capa. Quer a roupa? Tome a capa também. O casaco é aquela roupa de baixo, é a túnica. O manto, ou essa capa, é a vestimenta externa mais cara usado sobre a túnica. O que que Jesus está nos mostrando, meus irmãos? Que ele está nos ensinando a ter confiança em um Deus tão poderoso que está completamente ciente das injustiças feitas ao homem e totalmente capaz de evocar a justiça suprema e eterna. É isto que nós aprendemos. Jesus estava dizendo: não discutam sobre coisas materiais. Eles passarão. Nós vamos progredir muito mais rápido quando tentarmos dar mais do que a outra pessoa. E se formos realmente generosos, as pessoas também serão generosas conosco. Veja agora o versículo de número 31. E se alguém, digo, e se qualquer te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. É a ideia de milha, né? Passos ou milha. Obrigar. Quando fala que obrigar, vou destacar essa palavra, está falando aqui, meus irmãos, de coerção. A coerção obriga o indivíduo. Qual é a imagem, qual é a cena que nós temos que visualizar? A imagem disto no Novo Testamento é quando os soldados romanos forçaram Simão, o cirineu, a carregar a cruz de Jesus. Está lá, né, no capítulo 27, versículo 32. Antigamente, os agentes do governo tinham condições de impor serviços forçados a pessoas subjugadas. Um soldado romano, por exemplo, poderia obrigar um judeu a carregar sua armadura ou os seus materiais por uma milha. Já pensou toda aquela armadura do soldado romano, a pessoa ter que carregar por uma milha? Agora, ouça bem o que nos diz Jesus. Se alguém o obrigar a andar uma milha, vai com ele 2 milhas, ou seja, 2.000 passos. O que que isso significa na questão prática? Que o crente deve estar disposto a ir além. Pode ser que seja dificílimo e seja difícil a ponto de não conseguir engolir e faz aquele barulho na garganta, não, tipo, não querendo descer. Mas a gente precisa fazer o nosso eu morrer, ser mortificado todo santo dia. Porque para nós o importante é fazer aquilo que o Senhor Jesus determina. A nossa vontade tem que submeter à vontade divina. Coisa boa é quando nós obedecemos ao Senhor.
Desta maneira, meu irmão, minha irmã, nós devemos fazer mais do que é esperado por nós. E agora a gente pode adentrar para o versículo 42. Dá a quem te pedir, e não volteis as costas ao que quiser que lhe emprestes. Como entender isto? Bom, Jesus ensinou claramente que um empréstimo deve ser encarado como um presente em potencial. Às vezes a gente não gosta de emprestar, mas pode ser algo como uma dádiva a ser desenvolvido. Porque há muitas declarações, meus irmãos, em Provérbios contra os empréstimos, financiamentos e fianças. Se vocês forem ler, por exemplo, vou aqui listar Provérbios no capítulo 6, versículo 1. Olha que nos diz a palavra de Deus: Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, temos que continuar para ganhar sentido. Estás enredado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Ainda no capítulo 11, lá no versículo de número 15, veja bem o que fala: de certo sofrerá prejuízo aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. E se a gente prosseguir, meus irmãos, em Provérbios, como o capítulo 22, versículo de número 7, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E nós teríamos, por fim, Provérbios, capítulo 27, vamos no versículo de número 13. Vamos finalizar esse texto do Antigo Testamento. Tira a roupa aquele que fica por fiador do estranho e toma penhor daquele que se obriga por uma estrangeira. Eu estou mostrando isso para você que é professor, aluno da escola bíblica dominical, é que, de fato, no Antigo Testamento, há muitas declarações contra os empréstimos, os financiamentos, o fato de ficar como fiador. Acontece que, embora alertados sobre os perigos de tomar emprestado e emprestar, Jesus vai enfatizar claramente que o crente deve estar disposto a emprestar aos seus necessitados. Jesus vai na contramão dos valores, até mesmo atuais. Como assim? Ficar como fiador? Passar a emprestar? Mas que coisa absurda! É justamente isso que Jesus está dizendo no versículo 42. Não tem como fazer um malabarismo e dizer outra coisa a não ser isto que está sendo dito. O que que isso significa, meus irmãos? Que nós somos alertados sobre os perigos de tomar emprestado e emprestar. Se a gente tem que estar disposto a emprestar aos necessitados, até mesmo o mendigo deve ser atendido por meio da provisão de dar àquele que te pede, dar a quem te pedir. Não é o morador de rua lhe pedir algo e você virar a cara. Não é você avistar um pouquinho mais à frente, de longe, uma moradora de rua, alguém que não tem teto, e você, de uma forma proposital, ultrapassar, né, a rua ou ir para o outro lado da rua só para fugir daquela situação que pode gerar um tanto de incômodo para você. Porque vai que aquela pessoa lhe peça algo, você não terá como negar. E quando uma pessoa olha para dentro dos nossos olhos, não tem como fugir dessa postura de atender uma necessidade, que seja uma necessidade física, quando não espiritual. O que eu quero dizer que até mesmo um morador de rua deve ser atendido por meio da provisão
de dar àquele que te pede. E esta declaração é tão forte e forma a base de toda a caridade cristã e vai fornecer ao mesmo tempo uma aplicação social que é bastante adequada da mensagem do Evangelho, que vai atender às necessidades físicas e espirituais do homem. O que a gente vai notar é que as Escrituras dizem que, se fizermos essas coisas, nunca teremos necessidade. Deus nos recompensa abertamente pelo bem que fazemos secretamente. Dá uma olhadinha no versículo 43 e 44. Vou deixar aqui destacado. Leia, por gentileza. A lei do amor, meus irmãos, às vezes chamada de a lei de Cristo, vai resumir o princípio ético do Sermão da Montanha. Lembra? Amarás o teu próximo, porque vai resumir toda a lei da segunda tábua, conforme lá Levítico, capítulo 19, do versículo 18 até o 34. Mas acontece que o acréscimo antibíblico, tipo, odeie o seu inimigo, era um conceito popular nos dias de Jesus. E não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas que estão inseridas no meio chamado evangélico, que é todo raivoso, destila ódio, na sua boca só tem veneno, só pensa em maldade, quer destruir todos os seus ditos inimigos, mas não tem amor ao próximo, não ora pela conversão das pessoas que estão no âmbito político, pessoas que estão à frente da nossa nação, não ora pela conversão para que de fato a pessoa seja lavada, purificada pelo sangue de Cristo Jesus, a fim de que nós tenhamos paz, inclusive, no nosso país. Tem pessoas no nosso meio que quanto pior é melhor. Gosta de ver o circo pegar fogo. Quer baderna. Quer fazer, enfim, com que haja uma anarquia, que as leis não sejam obedecidas. Querem meter o pé na porta e sair derrubando tudo e destruindo segundo seu bel prazer. Tudo isto, inclusive, em nome de Deus. Mas acontece que a advertência aqui é amai os vossos inimigos. É uma das maiores declarações de que Jesus fez, meus irmãos. Há um pastor que eu omito o nome, porque não representa, embora ele ache que representa o meandro evangélico, ele só destila raiva, só fala gritando, só fala atacando as pessoas. Toda vez que aparece, é aquela forma inflamada, mas de ódio. Não representa o evangelho de Deus. Não tem como ter como representante alguém dessa natureza. O que a gente precisa é não de pessoas raivosas, iradas, mas pessoas que venham no seu íntimo se indignar, sim, com a injustiça. Quantas vezes nós tomamos conhecimento de pessoas inocentes sendo presas? Aqui no Rio de Janeiro, vez ou outra, pessoas são reconhecidas por um álbum que está numa delegacia, álbum de fotos, cuja pessoa sequer teve uma passagem na cadeia, nunca passou pela polícia, nunca teve um processo, mas por não sei qual motivo acabou tendo a foto dele naquele bendito livro. E a pessoa é é processada e às vezes ela chega ao cárcere por conta daquela foto que não deveria estar ali, e mesmo sendo inocente, ela permanece alguns dias, quando não meses e meses, preso de maneira inocente. Eu não estou falando quem cometeu um crime que tem que pagar, não. Eu estou falando por pessoas inocentes, que via de regra, não apenas no Rio de Janeiro, mas no nosso país, são pessoas pobres, pessoas negras que vão para trás das grades e não há um clamor entre os evangélicos, entre os religiosos no Brasil, pedindo pela libertação de um inocente. Mas
O que que a gente aprende aqui é que o amor descrito nessa passagem, meus irmãos, é o amor que tem origem no próprio Deus, porque Deus é amor. O homem, ele não tem a ordem de tentar amar o seu inimigo, não é para se fazer uma tentativa com base apenas na afeição, mas sim com base no amor que vem de Deus. De modo que eu, Gustavo Luiz, aprendo que a qualidade do amor ordenada aqui é expressa pela doação. Lembra a palavra de Jesus? Abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Em resumo, amar o inimigo envolve fazer o bem a esse inimigo para conquistá-lo para Cristo. Vamos agora nos deter no versículo de número 43. Ame o seu próximo, odeio o seu inimigo. A primeira metade disso é encontrada na lei de Moisés. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Levítico, capítulo 19, versículo 18, para você compreender. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. No versículo 18. A segunda parte foi encontrada assim como os escribas e fariseus explicaram e então aplicaram esse mandamento do Antigo Testamento. O que Jesus está fazendo lá em Mateus, no versículo 43 do capítulo 5? Vamos voltar. Mateus 5, versículo de número 43. O que Jesus está fazendo, meus irmãos, é uma aplicação. Foi exatamente assim o oposto, que vai resultar em um padrão muito mais elevado. O amor ao próximo deve se estender até mesmo àqueles que são inimigos. Jesus vai além. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Novamente, isso não foi nenhuma inovação, já que até mesmo o Antigo Testamento ensinava que o povo de Deus deveria fazer o bem aos seus inimigos. Sabia disto? Só você ir lá em Provérbios, no capítulo de número 25, e eu estou fazendo questão de projetar, de mostrar para você, meu irmão, professor, quando não aluno da escola bíblica dominical, porque no versículo 21 fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Isso se encontra onde? Justamente no Antigo Testamento. Provérbios, repito, 25, 21. E quando a gente vê o capítulo 5 de Mateus, tanto o versículo 44 até o 45, amai os vossos inimigos para que vos torneis filhos do vosso Pai. É isso que está dizendo lá, 44 até 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Está ensinando que o amor de Deus se estende até mesmo aos seus inimigos. É esse amor universal de Deus que se manifesta nas bênçãos que Deus concede a todos de uma forma indiscriminada. Alguns teólogos vão se referir a essa atitude ou postura de a graça comum, porque isso deve ser distinguido do amor eterno que Deus tem pelos eleitos. Mas ainda assim, é uma boa vontade sincera. Quando a gente vai para Salmo, eu vou fazer a leitura do número 145, no versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus lá no Antigo Testamento. O Senhor é bom para todos. Não é para alguns, é para todos. E as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Veja quanto Deus é misericordioso. Veja a boa vontade de Deus para todas as pessoas, quer boas, quer ruins ou mais. E não é à toa que quando a gente reporta-se ao versículo 44, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ao resumir a importância do amor,
Jesus lembrou que o amor era uma prova necessária da salvação, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Pode ser traduzido, meus irmãos, de uma forma até mesmo melhor, como para que vos mostreis filhos do vosso Pai, porque as pessoas vão ver em nós essa filiação divina através desse amor mediante a obediência a Deus ou a Cristo Jesus. Só para ter uma ideia, uma leitura inicial desse texto, fora do seu contexto, pode parecer assim implicar que amar o próximo é como se fosse de forma automática, torna alguém um filho de Deus. Não é isso, não. Porque o Novo Testamento vai deixar muito claro que o amor é a evidência de que alguém já é salvo pela graça de Deus. Com que base eu estou falando isto? Quando nós vamos para a primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 14, olha o que nos diz a palavra de Deus. Nós já sabemos que já passamos da morte para a vida. Por causa de quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Veja só o que nos diz a Bíblia Sagrada. Daí a nossa tentativa de mostrar outros textos, quer do Antigo Testamento, quando não recorrendo a textos do Novo Testamento, para mostrar aos irmãos da importância de termos uma noção geral das Escrituras Sagradas sobre a temática, porque é sobre vingança e amor. Mas não é aquela vingança no sentido de retaliação pessoal, não é um amor fingido, falseado. Pelo contrário, Jesus está nos lembrando que nós devemos amar os nossos inimigos como nossos irmãos, tratar o outro como feito, como de fato é, a imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Todos nós somos provenientes de um só Deus, porque nesse sentido, Deus é o Pai de todos os homens e mulheres. Eu sei que tem um sentido espiritual que nós nos tornamos filhos por Cristo Jesus. Nos tornamos filhos adotivos da parte de Deus. Eu sei disto. Mas Deus é nosso Pai, no sentido amplo do termo, porque Ele nos criou. Quem criou as pessoas, ainda aquelas pessoas ruins ou mais, não foi o diabo, foi o próprio Deus, porque Deus é o Pai de todos, de tudo. Ele é o Criador. Agora, claro que a questão da filiação, a gente se torna filho de Deus, crendo em Jesus, mediante arrependimento, tudo isso nós sabemos. Mas nós devemos sempre se lembrar que os nossos inimigos devem ser tratados como irmãos, pois até os publicanos amam aqueles que os amam. Os publicanos, meus irmãos, eram aquelas pessoas que eram funcionários públicos do Império Romano, mas a nacionalidade era judaica. Imagine só, o Império Romano vai lá, conquista toda a Palestina, todas as três províncias, Galiléia, Judéia e Samaria. Aí um judeu que está subjugado ao Império Romano começa a trabalhar cobrando impostos do seu próprio povo. Os publicanos era geralmente desprezado pelo povo judeu. Mas aqui no versículo 25, digo 45, note bem, mostra que Jesus amou a todos, apesar de seus pecados. Ele disse, lembra as palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, se somos verdadeiramente seus seguidores, não podemos fazer menos do que isto. Devemos modelar as nossas vidas segundo o modelo dele. E Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso padrão. O padrão não é este que vos fala, o padrão é Deus, o Pai perfeito. Devemos ser o quê? Ser altruístas, bondosos, gentis, sofredores e generosos. Vamos ver o que nos diz o versículo 46.
Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Esses coletores de impostos, né, que eram israelitas desleais, contratados pelo Império Romano para cobrar impostos de outros judeus para lucro pessoal. E estes homens se tornaram símbolo do pior tipo de pessoas. Mateus foi um deles, mas o mundo ama os seus. E para ser diferente do mundo, precisamos amar o que não é amável, irmãos. A gente aprende isto com a palavra de Deus. No versículo 47, já estamos caminhando para o final, versículo por versículo. E se, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fareis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Jesus estava dizendo que é assim que o mundo age. Dá para receber em troca. É o toma lá da cá. Sempre feito algo por interesse. E quantas pessoas interesseiras há no mundo e quando não até mesmo no meandro religioso. Deem sem esperança de retorno. Não apenas dinheiro, mas também de vocês mesmos. Jesus está dizendo assim: olha, esqueça de si mesmo. E eu quero agora finalizar o versículo 48. Eu acabei me empolgando, falando um pouco mais, mas faço na esperança, no intuito de ser útil. Se porventura um irmão ou irmã, um professor, ou quem sabe um aluno, alguém que está agora desejando é, seguir Jesus e de repente está agora assistindo e falar, pastor, eu tomei a decisão em meu coração de seguir a Jesus. Eu ainda sequer fui na igreja. Eu ainda estou procurando uma igreja para poder professar publicamente, falar que Jesus agora é meu Senhor Salvador. Eu vou dizer-lhe algo. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, que esteja alinhada com os ensinamentos do Senhor, mas mediante a palavra dele. Procure uma igreja de Cristo. Peça a Deus para direcionar a sua vida, para lhe dirigir até a igreja dele, para que você possa servir ao Senhor através dos seus irmãos. Sirva as pessoas e desta forma você vai estar servindo a Deus. Mas no versículo 48, olha só o que nos diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quando fala sede vós perfeitos, a gente fica com os olhos esbugalhados, bem abertos. Como assim sede vós perfeitos? É porque Cristo estabeleceu um padrão inatingível. Isso resume o que a própria lei exigia. Quer ver um exemplo? Lá em Tiago, capítulo 2, no versículo 10, olha o que nos fala a palavra de Deus. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Ah, ninguém consegue guardar toda a lei. Aquele que é perfeito não poderia estabelecer um padrão imperfeito de retidão. A verdade maravilhosa, meus irmãos, do Evangelho é que Cristo cumpriu esse padrão em nosso favor. Ele morre em nosso lugar. Ele cumpriu a exigência. E esta sessão do Sermão do Monte vai fazer um resumo com essa declaração: sede vós perfeitos, ou seja, sede vós, pois, perfeitos. E como o Novo Testamento deixa claro que até mesmo o crente é capaz de pecar, o termo perfeito não pode ser naturalmente entendido como perfeição sem pecado. Se este que vos fala não é perfeito, muito menos o irmão ou a irmã. Você, professor da IBD, é perfeito? Claro que não. Somos limitados. Temos limitações por conta das nossas finitudes e também da pecaminosidade que nos é incomum. Mas aqui, meus irmãos, perfeito significa completo. Isto é, possuidor de um amor completo, que, como de Deus,
de acordo com o versículo 45, vai abranger todos aqueles que o amam quanto aqueles que não o amam. Tente ser o mais próximo de Jesus que for humanamente possível. Sabe de quê? Jesus é o nosso exemplo. Devemos tentar cada dia ser um pouco mais como ele. Que Deus nos abençoe e que você que acompanhou, seja até aqui, possa ter tirado algo de bom, de útil à sua vida, não apenas para reter algum tipo de conhecimento, mas para poder fazer que nem a minha pessoa, colocar em prática as coisas que aqui falei no dia a dia, para que Deus seja glorificado através da minha vida, mas também através da sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.